Olá, paz e graça, que bom! Hoje nós já estamos no nosso terceiro trimestre e para mim é um prazer muito grande estar aqui com todos os irmãos e com todas as irmãs. Nós ainda estamos não muito firmes nas escolas bíblicas dominicais por causa da pandemia e algumas regiões estão lecionando uma lição, repetindo a carta aos Efésios. Outras regiões estarão repetindo o trimestre de 1993, enfim. Eu estou aqui para continuar contribuindo com os irmãos e a pedido de alguns irmãos, eu senti de Deus de gravar este trimestre, apesar que na nossa região nós vamos falar sobre autoridade espiritual, um tema totalmente diferente do que nós estamos falando, mas se Deus quiser, nós estaremos firmes neste terceiro trimestre, ajudando alguns irmãos. Acredito que nem todos eu poderei estar ajudando, mas alguns eu estarei ajudando. E para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, sou professora também, superintendente de escola bíblica dominical, e é um prazer muito grande ter você aqui pela primeira vez ou em todas as semanas. Quero agradecer todos os comentários. Que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, continue abençoando você. E eu não sei se muitos dos irmãos que estão aqui estudaram esta lição de 1993. Eu confesso que eu não estudei, então para mim é um trimestre bem novo e maravilhoso, porque foi justamente no ano que eu passei pelas águas, fui batizada no Espírito Santo nesse ano, estava grávida do meu segundo filho. Então, eu ainda não era assim muito assídua às escolas bíblicas dominicais. Já ia desde a minha conversão, mas não me recordo de ter estudado esta lição, porque foi no início da minha caminhada. E nós vamos falar a respeito de um assunto bem sugerido para a crise atual que nós estamos vivendo. E com a palavra de Deus, nós vamos aprender o porquê de todas as coisas e o que nós devemos fazer para nós vencermos mais uma vez esta crise, em nome de Jesus. E neste terceiro trimestre, já falamos que é uma lição reeditada dos anos 90, e em memória do pastor Eurico Bechstein. E o que nós sabemos? A palavra de Deus não muda, ela é a mesma. O Deus que nós servimos, ele é o mesmo, ele não muda. E este tema é bem pertinente para a atual situação que nós estamos vivendo hoje, uma crise jamais vista no mundo inteiro, que engloba crise econômica e crise na saúde. E nós vamos aprender bastante. Fica comigo até o final desta aula. Nós vamos falar muito acerca da palavra de Deus e vamos aprender com um homem maravilhoso, Nós vamos aprender com Daniel. E eu quero te sugerir aqui neste trimestre para que você leia o livro de Daniel. São apenas 12 capítulos, bem pouquinhos, dá pra gente ler. Eu já li essa semana o livro de Daniel. E também te aconselho a ler Esdras e Neemias, se você ainda não leu este ano, ou então leia de novo, para que você fique um pouco mais inteirado a respeito da palavra de Deus. A palavra de Deus nunca ela basta em nossas vidas, para o nosso crescimento espiritual. É urgente, esse tema, ele é urgente para um despertamento. Nós vamos falar sobre despertamento durante esse trimestre para uma igreja que dorme. A igreja do século 21 não é a mesma igreja do século 20 ou do século 19. Infelizmente, hoje, muitos de nós estamos dormindo, estamos no sono da negligência espiritual. E nós estamos precisando de um despertamento espiritual para as nossas vidas e também para a nossa igreja local. Infelizmente, muitos não têm percebido o fim iminente dos últimos dias, que todas estas coisas que estão acontecendo são sinais para a igreja de Cristo. Nós precisamos estar atentos aos sinais e sairmos deste sono, dessa negligência espiritual em que nós estamos vivendo. Nós vamos aprender muito, com Daniel, com Esdras, com Neemias e com outros grandes homens da Bíblia Sagrada.
Falaremos sobre os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. A capa da nossa lição. A nossa lição de número 1, o título é Daniel ora por um despertamento. Está em Daniel capítulo 2, versículo 17 ao 19, também no capítulo 6, versículo 10, capítulo 9, do versículo 1 a 3, e também em Esdras, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3. Nós aprenderemos, e aprendemos no trimestre passado com o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, que nós devemos orar pela iluminação espiritual, nós devemos orar pela capacitação espiritual, e nós vamos aprender neste trimestre que nós precisamos orar por um despertamento espiritual da igreja brasileira e, por que não dizer, da igreja mundial. Além de iluminação, capacitação, fortalecidos no poder de Deus, nós precisamos orar também por um despertamento espiritual. Fazer como Abacuque fez em sua oração. Pedir a Deus que avive a sua obra no meio dos anos. Infelizmente, muitos já se acostumaram com a palavra de Deus e não a valorizam como ela deve ser valorizada e não colocam a sua vida como Deus deseja que nós estejamos neste século 21. E nós vamos aprender o que são princípios. Nós vamos falar sobre os princípios bíblicos. Princípios são um conjunto de normas e padrões de conduta a serem seguidos por uma pessoa ou instituição. Então nós aprenderemos neste trimestre os princípios dados por Deus para nós vencermos as crises, sejam elas quais forem. A Bíblia, ela é a nossa bússola, é ela que nos orienta. E Deus, Ele deixou todos os seus princípios para que nós possamos viver de acordo com a sua palavra. A palavra de Deus nos orienta como nós devemos comportar e proceder para sermos vitoriosos. Nós só vamos perder este combate ou este embate se nós não estivermos alicerçados à palavra de Deus. Aqui são citados, em nossa leitura diária, diversos casos de crises e que um dos princípios usados para se vencer uma crise, de qual ordem seja, espiritual ou esta que nós estamos vivendo hoje, é a oração. O que é oração? Oração é clamor, é súplica, é agradecimento, é adoração, é comunhão com o Pai, é um momento de petição, é um momento de simplesmente nos prostrarmos diante de Deus, nos render ao seu poder e nós sabemos que todas as coisas, todas as bênçãos, todas as dádivas, elas procedem do trono de Deus. Se nós formos dedicados à oração, coisa que a igreja hoje, nós hoje do século 21, não vamos generalizar aqui, mas muito de nós não queremos mais estreitar esse relacionamento com Deus através da oração. E é a oração que nos liga a Deus. É por intermédio da oração que nós falamos com Deus. Então hoje, infelizmente, o inimigo tem usado essa tática, esta cilada, e tem nos tirado daquele período nosso de oração, daquele lugar secreto nosso de oração. E a palavra de Deus diz que se nós realmente formos dedicados à oração, a nossa verdade prática está dizendo isso. Nós podemos exercer influência no céu, pois nossa vontade estará alinhada à vontade de Deus na terra e contra as potestades malignas. Se nós formos revestidos com o poder de Deus, se nós formos fortalecidos com o poder de Deus, e somente por intermédio da oração nós conseguimos todas estas vitórias. Nós precisamos orar nesse tempo de crise com persistência. Nós precisamos ser
perseverantes na oração, para que então Deus possa nos abençoar nesta crise tão grande que nós estamos vivendo. Jesus, ele deu-nos a garantia de que Deus responde às orações. E se nós pedirmos, ele nos dará o Espírito Santo. Está em Lucas capítulo 11, versículos 5 a 13. Nós não estamos recebendo porque estamos pedindo mal. Estamos pedindo para os nossos próprios deleites, nossos prazeres. Quando o povo de Israel pecou com o negócio do bezerro de ouro, Moisés intercedeu pelo povo porque o desejo de Deus, naquele momento, era destruir toda aquela nação e suscitar, por intermédio de Moisés, uma outra nação, um outro povo. Mas Moisés orou e intercedeu por aquela nação. E ele no monte, ele orou, intercedeu e se prostrou diante de Deus durante 40 dias e 40 noites, para que Deus não destruísse aquele povo. Olha o que é a oração, qual é o poder da oração. Moisés orou pela vida daquele povo, está em Deuteronômio capítulo 9, versículo 8 a 21. Nós falaremos a respeito de Daniel nesta aula. E Daniel, ele ora por um despertamento espiritual. O que é despertamento? Despertar é acordar alguém, né? Que aquela pessoa acorde, saia do seu estado de sonolência, ou espiritualmente falando, sermos acordados deste sono de negligência que nós estamos vivendo. Então, despertar alguém é acordar alguém para que ela saia, né, desse estado de inércia que ela se encontra. Quem foi Daniel? Daniel é um grande homem, um grande profeta, um grande estadista, um homem que foi chamado de amado de Deus. Somente Daniel e Jesus Cristo foram chamados de amados de Deus. O que fez dele um homem tão especial? Por que Daniel foi tão especial? Nós sabemos que Daniel foi escolhido por Deus para um propósito. Daniel foi um dos maiores homens da história judaica. Jesus falou a respeito dele. Então, se o Novo Testamento, aprovou ou falou, mencionou sobre alguém que existiu lá no Antigo Testamento, é sinal que ele foi confirmado, que aquela história é real e que aquela pessoa realmente existiu. Quando começa a história desse homem tão especial? A história de Daniel começa quando Nabucodonosor, ainda príncipe da Babilônia, iniciou a conquista de Jerusalém para o seu pai. E na primeira deportação para a Babilônia foram levados cativos no primeiro grupo os mais excelentes. E Daniel estava entre eles. Daniel era descendente de príncipes de Israel. Ele era um jovem príncipe, aproximadamente de 15 anos, e estava entre eles, entre esta primeira leva para a Babilônia. E estes cativos, eles foram levados para o palácio para serem treinados, para ficar a serviço do rei. Daniel e os demais jovens, Ananias, Misael e Azarias, eles eram especiais entre os demais. Eles decidiram entre si. Nós vamos falar aqui um pouco sobre a fidelidade desses homens. Eles decidiram entre si não se contaminarem com os manjares do rei. Está em Daniel capítulo 1, versículo 1 a 7 e também Romanos capítulo 12, versículo 2. Eles não cederam ao mundo, aos prazeres, e eles foram luz naquele lugar. Eles estavam no lugar apropriado, brilhando em meio aos pecadores. Mateus capítulo 5, versículo 15. E é o que nós somos hoje. Nós somos luz para este mundo que vive em trevas, mas infelizmente muitos de nós não estamos brilhando adequadamente ou como nós fomos chamados para brilhar
neste mundo. Estamos escondidos, debaixo das vasilhas, quando nós devemos estar em cima para refletir luz para esse mundo todo. E o nosso testemunho fala muito, da nossa luz. Aqueles jovens, eles resplandeceram em um ambiente onde muitos de nós talvez cederíamos àquelas tentações. Era muito luxo, muito prazer, para se manter fiel a Deus. E infelizmente muitos de nós, se estivéssemos lá naquele tempo, talvez não resistiríamos, aquelas ofertas, aquelas ciladas do diabo para aquele povo. Continuaram puros e irrepreensíveis no meio de uma geração corrompida. Filipenses capítulo 2, versículo 5. O rei, ele não queria bons judeus ao seu serviço. Ele queria que aqueles judeus conquistados se tornassem babilônicos. Este era o objetivo do rei. Eles estavam longe do centro da adoração, mas mesmo assim se mantiveram fiéis ao Deus único. E nada poderia mudar o propósito deles. Podiam mudar sua cultura, suas vestes, sua língua, seu jeito de falar, o seu jeito de se portar, mas não podiam mudar os corações daqueles jovens. E eles tinham no coração o propósito de obedecer a palavra de Deus, custasse o que custasse, inclusive se custasse a vida deles. Não deixaram de confiar no Senhor e sabiam que todas aquelas coisas estavam acontecendo porque o povo de Israel decidiu não obedecer ao Senhor. Não arrependeram-se dos seus pecados e o cativeiro então foi consumado. Será que nós sabemos o motivo por que nós estamos vivendo esta crise atual? Será que nós sabemos de fato com quem Deus está tratando agora? Se é com a sua igreja ou se é com o mundo em geral, com as pessoas em geral? Será que nós temos as mesmas convicções que aqueles 4 jovens adolescentes tiveram? Será que nós propusemos em nossos corações não nos contaminar com este mundo, haja o que houver? Daniel, ele viveu o resto da sua vida como cativo na Babilônia, mas ele não cedeu em nada. E ele ganhou destaque como profeta e estadista. Deus deu a ele muito mais do que dera aos outros, porque ele nunca deixou de seguir os princípios divinos em meio à crise. No tópico 1, Daniel foi despertado para orar. Quantas vezes nós somos despertados para orar e nós somos negligentes? Quantas vezes nós somos incomodados pelo Espírito Santo de Deus para orar e nós não damos crédito a este despertamento, a esta chamada, a esta convocação que é feita para nós, para orar? Daniel, ele era um jovem conhecedor das leis de Deus e do poder da oração. Infelizmente, nós não sabemos o poder da oração, mas Daniel sabia o poder da oração. Ele sabia esse princípio divino. Quando na dedicação do templo de Jerusalém, feito em honra a Deus, Salomão, ele fez uma das mais maravilhosas orações na dedicação do templo. Ele orou agradecendo pelo cumprimento das promessas feitas ao seu pai, Davi. Ele orou agradecendo pelo cuidado de Deus e pelas promessas para a sua descendência, para a descendência de Davi e para a descendência de Salomão. Intercede pelos pecados do povo, que se porventura o povo cometesse, e mesmo um dia, estando longe da adoração, longe do templo, longe de Jerusalém, distantes de Jerusalém, se eles fossem levados cativos ou se eles fossem espalhados pelo mundo, essa foi a oração de Salomão, se eles fossem espalhados pela terra e se orassem e arrependessem dos seus pecados e orassem
com o rosto voltado para Jerusalém, que Deus os ouvisse e perdoasse os seus pecados. Está em 1 Reis, capítulo 8, versículo 22 ao 61. E era assim que Daniel orava 3 vezes ao dia, agradecendo a Deus e pedindo perdão pelo pecado dos da sua nação e também pelos seus pecados. Apesar que Daniel era um homem justo, ele pedia perdão também pelos seus pecados. Está em Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel é um exemplo para a nossa geração e para todas as gerações que virão. Nós somente somos fortalecidos pelo poder de Deus, se nós formos capacitados por Deus. Isso está em Efésios capítulo 6. Revestidos pela armadura de Deus. E recebemos as armas de Deus quando nós levamos uma vida irrepreensível. Quando nós nos despojamos do velho homem e nos revestimos do novo homem. Se não for assim, seremos vencidos em meio às crises. Se Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, eles não tivessem solidificados, com os pés na palavra de Deus, confiando em Deus, eles também teriam cedido às tentações. Mas eles disseram não para os prazeres do mundo. Não conseguiremos resistir aos ataques. Daniel sabia porque eles foram levados cativos, o porquê daquele sofrimento. E hoje nós estamos vivendo esta crise, infelizmente. Muitos de nós não sabemos, por que essas coisas estão acontecendo. Nós devemos fazer como Daniel. Daniel, ele não olhou para si, ele não olhou para as circunstâncias, ele olhou para a palavra. Por causa da quarentena, muitos esfriaram a sua fé, muitos deixaram de buscar a Deus, estão desanimados de voltar ao templo, não leem suas Bíblias em casa, não oram, não jejuam. Mas nós devemos olhar para o exemplo que Daniel nos deu e nos dá. Muitos estão desanimados de ir aos cultos e estão se contaminando com este mundo, ao invés de orarmos por um despertamento. Agora é hora da igreja clamar, agora é hora de nós orarmos por um despertamento. Nada vem por acaso. É hora de abrirmos nossos olhos espirituais e buscarmos capacitação de Deus, perseverança na oração e suplicar a Deus uma saída, assim como Daniel fez. Por que essas coisas estão acontecendo? Uma coisa nós temos certeza. Olha, nós mal levantamos de uma situação, outra situação já está vindo logo atrás. Mal nos recuperamos de uma crise e outra crise caminha atrás. Uma coisa nós temos certeza: Deus, Ele está tratando com a sua igreja. Pois hoje nós somos o Israel de Deus. Então, é hora de nos humilharmos a Deus e nos render em oração. Daniel, ele era um homem de oração. Ele combatia em oração. Todas as vezes que ele corria perigo, ou que aqueles jovens correram perigo de vida, eles usaram a arma da oração. Quando todos os magos e sábios iam ser mortos porque eles não descobriram o sonho de Nabucodonosor, Daniel pediu um tempo, chamou seus amigos e foram orar, pedindo a Deus revelação daquele sonho e a sua interpretação. Eles oraram. Quando Daniel ele foi para ser lançado na cova dos leões e foi feito aquele decreto para que ninguém pedisse alguma coisa a uma outra divindade que não fosse o rei, o que Daniel fez? Daniel foi orar. Isso está em Daniel capítulo 6, versículo 2, Daniel capítulo 2, versículo 17 ao 18. Eles não foram reclamar, lastimar, contender com Deus, não. Eles usaram a arma que eles tinham naquele momento. Eles foram orar. Qual é a arma que nós temos hoje?
a oração. Daniel, ele tinha o hábito de orar. A oração deve ser um hábito em nossas vidas e não deve ser um sacrifício. A oração deve ser um prazer em nossas vidas. Era prática diária em sua vida. E nós também precisamos fazer como Daniel, que não desistiu de suas convicções por causa da crise que ele estava vivendo. Se por causa da crise nós desistirmos da nossa fé e da palavra de Deus, coisas piores sucederá a cada um de nós. Estava determinado 70 anos de cativeiro para a nação de Israel. Jeremias capítulo 29, versículo 10. E naquele tempo também da guerra, muitos morreram no combate, outros por não aceitarem o cativeiro, e os mais pobres, os mais miseráveis, ficaram ali na cidade toda queimada. Era um povo obstinado de coração. Os israelitas, eles tinham o sábado, está em Êxodo 23, 12. Este dia foi escolhido para eles honrarem a Deus, com um dia da semana. Deus também tinha dado para eles, para o povo de Israel, os anos sabáticos. Está em Levítico, capítulo 25, versículo 1 a 7. Este ano sabático era o ano que eles deixavam a terra descansar. A cada 7 anos, eles não semeavam na terra. Era para que a terra descansasse. E eles foram para o cativeiro, porque quebraram esta lei. Um ano de cativeiro para cada ano sabático em que não obedeceram ao Senhor. Está em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 21, Levítico, capítulo 26, versículo 33 e o 34. Então, perfaz um período de 490 anos de desobediência, dividido por cada 7 anos, dá 70 anos de cativeiro. E Daniel, lendo o profeta Jeremias, então ele entende a profecia e que chegou o tempo do cumprimento dos 70 anos de cativeiro. Mas como isso ia terminar? Por que nós não sabemos muito de Deus? Porque nós não examinamos as Escrituras. E Daniel, ele descobriu pela contagem do tempo que o cativeiro tinha acabado. Mas como se daria o final deste cativeiro? O que Deus faria, para que o rei daquela época libertasse a nação de Israel, para que eles voltassem para Jerusalém? Daniel, mais uma vez, ele vai para a oração, se humilhar, rogar a Deus, com jejum, com saco e cinza. E era o primeiro ano do reinado. O que nós não sabemos fazer e o que nós não podemos fazer, Deus pode fazer. E somente por intermédio da oração, nós podemos suplicar a Deus para que Ele intervenha a nosso favor. Tantos anos já haviam passado. Daniel chegou ali, adolescente, já tinha completado 70 anos de cativeiro. Tantas coisas tinham acontecido. Nabucodonosor virou bicho, foi restaurado seu trono, depois morreu. No tempo da conquista da Babilônia, era Nabonido, seu genro, que governava, e ele viajava muito, e por ele viajar muito, ele deixou seu filho como corregente, governando a Babilônia, Belsassar, que um dia, ele teve a infeliz ideia de oferecer um banquete aos seus 1000 nobres. E mandou buscar os utensílios, os copos, as taças, para que todos os seus convidados bebessem naqueles utensílios, para que eles blasfemassem de Deus, zombassem de Deus. Então ele trouxe tudo para a sala do trono e deixou com que todas as pessoas, inclusive ele também, bebessem naquelas vasilhas que pertenciam ao serviço de Deus. Belsassar só não sabia que com Deus não se brinca.
Está em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Para eles, né, para os povos daquela época, era costume de guerra quando eles conquistavam um povo e para humilhar os deuses daquela nação, daquele povo, eles pegavam a imagem dos seus deuses e colocavam no santuário do Deus do povo que venceu a guerra. Então eles eram jogados ali dentro do templo do Deus vitorioso. Isso era para humilhar o Deus daquela nação e também humilhar as pessoas. Então ali, com essa atitude, eles estavam dizendo que o Deus deles era mais poderoso do que o Deus do povo que tinha perdido, porque o Deus não foi capaz de protegê-los de serem vencidos. Quando os filisteus levaram a arca de Deus até o templo do Deus Dagon, a intenção era esta, de humilhar o rei, o Deus de Israel. Então eles levaram a arca para dentro do templo do Deus Dagon, e nós sabemos como que termina esta história. E outro exemplo que nós temos disso, quando Davi venceu o gigante Golias, ele pegou a sua espada e levou ela para dentro do templo, na cidade de Nob. Está em 1 Samuel, capítulo 21. Aqui no caso, né, de Belsazar, apareceu uma mão cortada e escreveu naquela parede estucada. Chegou o tempo daquele rei. Chegou o tempo da libertação do povo de Israel. Chegou o tempo da reconstrução do templo de Jerusalém. E o rei que quis zombar de Deus, não sabendo ele que seu tempo tinha sido contado, pesado em uma balança, que viveu uma vida de impiedade, de mediocridade, ele ia morrer naquela mesma noite. E não sabendo o significado das palavras que aquela mão tinha escrito naquela parede estucada, ele manda chamar todos os sábios. Os sábios não conseguiram. Sua mãe então recorda ele que tinha um profeta, um homem de Deus, um sábio lá chamado Daniel, que tinha vindo com os cativos de Jerusalém. Então ele chama Daniel e promete que se ele interpretasse aquelas palavras, ele ia ser honrado no seu reinado. Daniel interpretou aquelas palavras porque ele tinha o Espírito de Deus, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. E o reino dele, naquela mesma noite, ele morreu e o reino foi tomado pelos medos e persas. Dario, que não era rei, nem isso aqui nós não temos tempo de falar, ele era apenas um comandante de confiança de Ciro. Ele invade naquela mesma noite a Babilônia e acontece exatamente como estava registrado nas profecias bíblicas. Ali houve uma intervenção divina. Tópico 2. Resposta às orações de Daniel. Quando nós oramos, né? Não há uma oração sincera de um servo fiel, cuja vontade, cujas petições estejam alinhadas à vontade de Deus, que fique sem resposta. Chegou o tempo do cumprimento da profecia e nenhuma palavra de Deus cai por terra. Era o tempo da restauração. Jeremias 29:10. Com o cativeiro, Israel entendeu que eles deviam adorar apenas ao único Deus verdadeiro, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Com o cativeiro, foi erradicado de uma vez por todas a idolatria no meio do povo de Israel. Deus fez por aquele povo muito mais do que eles pediram. Está em Efésios capítulo 3, versículo 20. Eles não sabiam como se daria o retorno para Jerusalém, mas Daniel sabia que Deus estava no controle de tudo. Todos os judeus foram liberados, não libertados, para voltarem a Judá caso quisessem. Mas eles não deixaram de ser um povo vassalo, que viveriam sob a supervisão dos medos e persas. Receberam permissão para reedificar o templo. E eles não
não precisariam se preocupar com as despesas, e todos os vasos sagrados caríssimos, de muito valor, também foram devolvidos ao templo, aos cuidados de Zorobabel. Mas não seria tão fácil assim. Não é porque Deus está no controle, porque Deus prometeu, Ele nos dará a vitória de mão beijada. As coisas não acontecerão tão fáceis assim como eles pensavam e nem como nós imaginamos. Seremos provados mesmo para recebermos as nossas vitórias, as nossas promessas. Na verdade, Israel voltou a ser uma nação independente, dona de si, em 1948, quando receberam parte das terras que lhe pertenciam e não são mais submissos a nenhuma nação. Tópico 3. O resultado de um despertamento proveniente de Deus. Quando nós somos despertados por Deus, Ele coloca em nosso coração e nós cumprimos o propósito divino. No ponto 1, o rei Ciro despertado em seu espírito. Esdras 1:1. Se não fosse por Deus, aquele homem nunca despertaria em dar a Israel o que de fato pertencia a eles. Talvez Daniel tenha contado e mostrado a Ciro nas Escrituras tudo o que estava acontecendo, tudo que tinha sido profetizado a respeito dele, a forma, Deus deu a estratégia, a forma que se daria a conquista e como Ciro tinha sido escolhido por Deus para este propósito. O fato é que Ciro entendeu que Deus era o Senhor dos senhores. Ciro era mais benevolente com os prisioneiros, com os vassalos, do que os babilônicos, em todos os aspectos. Inclusive todas as terras que Ciro conquistou, ele mandou restaurar os templos dos deuses para que o povo conquistado ficasse grato a ele e não tramassem uma revolta. Teve uma experiência pessoal com Deus e passou a compreender as realidades que ele não conhecia. Existem pessoas que precisam experimentar Deus e o seu poder, para reconhecerem que Ele é o Senhor de todas as coisas, o único Deus verdadeiro. Nabucodonosor, somente depois de 7 anos, pastando com os animais, tomando orvalho, reconheceu a grandeza de Deus. Saulo de Tarso era um perseguidor ferrenho da igreja de Jesus. E ele teve de ser jogado ao chão e ficar cego para reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Todos eles tiveram uma experiência, um encontro real com Deus. E aí, então eles receberam o Espírito Santo. E o Espírito Santo na vida deles confirmou para eles que Deus é o Senhor. O Espírito Santo confirma em nossos corações que Jesus Cristo é o Senhor. Está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. E com Ciro foi diferente. Bastou ele ouvir a palavra de Deus e ele chegou à conclusão de que Deus é o único Deus. Imagina você saber que há uns 200 anos atrás, ou 150 ou 180, como os historiadores dizem, atrás, antes de você nascer, Deus já havia profetizado seu nascimento e suas proezas e como Ele usaria você, como nós faríamos, como nós ficaríamos. Cairíamos prostrados, assim como Ciro também. Ele se prostrou diante da vontade de Deus, do despertamento, porque quando ele foi despertado, ele ouviu esta mensagem, esta palavra, o seu coração enterneceu e ele entendeu que Deus era soberano sobre todas as coisas. Ciro foi chamado por Deus de, abre aspas, meu ungido, meu servo. Esta unção no Antigo Testamento, nós já sabemos que é a capacitação dada a alguém
por intermédio do Espírito Santo de Deus, para que essa pessoa possa cumprir propósitos divinos. E no caso de Ciro, liberar o povo judeu para a reconstrução dos muros e do templo. Devolver todos os valiosíssimos utensílios consagrados a Deus. Deus tinha dado a estratégia para a conquista da Babilônia, visto que para vencer Babilônia, entrar pelos seus portões seria muito difícil. E lá em Isaías nós lemos: Deus desviou as fontes das águas. Ciro, melhor dizendo, Ciro, mas estratégia divina, ele desviou as fontes das águas, entrada e saída da cidade, e entrou na cidade. Os portões foram abertos para que ele entrasse com seu exército. Escreveu o profeta Isaías em Isaías 45, versículo 1 a 7. Tudo isso Deus fez, dando a ele riquezas secretas, para que ele soubesse que, abre aspas, eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Glória a Deus. E fora de Deus não há outro Senhor. Eu te aconselho a ler todo o capítulo de Isaías 45. Ele é maravilhoso. Deus despertou o espírito de Ciro. Foi o Espírito Santo que iluminou seu coração. Não que ele tivesse a fé judaica, mas ele foi um instrumento de Deus para cumprir os propósitos divinos e reconhecer que Deus é soberano. E houve nele um despertamento para cumprir os desígnios divinos. Infelizmente, muitos judeus preferiram ficar ali no exílio para desfrutarem os prazeres da Babilônia, desfrutarem do luxo e da segurança que tinham lá. Não tinham vontade de voltar à terra prometida. Abandonaram as promessas para ficar com os ganhos materiais. Devemos orar também para que Deus desperte pessoas neste mundo para o crescimento da obra de Deus. Na verdade, nós precisamos orar para que nós sejamos despertados nesses últimos dias da igreja aqui na face da terra. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Nós vamos aprender muito, muito, muito durante esse trimestre. E se você gostou deste comentário, dá um curtir aqui. Se não é inscrito, se inscreva no meu canal. Se você não está recebendo as minhas aulas semanalmente, desative os sininhos das notificações e ative de novo. E aí, semanalmente, você estará recebendo as minhas próximas aulas. Um forte abraço a todos vocês. Que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, abençoe você, seu ministério. Que você tenha uma excelente aula. Eu te espero aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir então.